Oi, oi, para você que está escutando o Produdiz, o podcast sobre o mundo de produtos digitais, onde a tecnologia e a vida real se encontram. Eu sou a Ingrid, corredora amadora, mãe de gato, e hoje iremos falar sobre as dores e as delícias da liderança de produto. Para essa conversa, eu não tô sozinha, embora um pouco rouca, depois de exagerar aí no final de semana. Tô aqui com o Leandro Coelho e a Cíntia Ribeiro, duas pessoas que vivem esse universo na prática e já vamos conhecer aí quem tá aí com a gente. Leandro, qual é uma coisa sobre você que não aparece no seu LinkedIn? E dá um oi pro pessoal também. Salve, salve pessoal, um prazer estar aqui, Ingrid. Muito obrigado pelo convite. Uma coisa que, por incrível que pareça, que para quem me segue no Instagram não vai acreditar que não está no meu LinkedIn, é que eu corro e, inclusive, fiz a maratona do Rio esse ano, né? E não fiz nem um post motivacional lá sobre a maratona, inclusive agora que eu me dei conta. Poderia ter feito. Mas Tem então que esse é, esse falar, é um, esse é um fato que quem me segue só lá no LinkedIn não tá sabendo, não. tem que botar lá o que eu aprendi na maratona para minha vida como Clássico, né? líder. Clássico. Boa. Cíntia, sua vez. O que ninguém sabe sobre você lendo seus cargos ali no LinkedIn. Oi, pessoal, tudo bem? Ingrid, obrigada pelo convite. Uma coisa que não só as pessoas não sabem pelo LinkedIn, mas muita gente se surpreende quando eu conto, é que eu gosto de cantar. Não me dê um microfone, porque eu não vou te devolver. Eu vou subir no palco e vou ficar lá a noite inteira cantando. Mas as pessoas não sabem, porque hoje eu não tenho mais tanta oportunidade assim de cantar. Gente, vamos lá. Queria começar do começo. A gente veio aqui falar sobre liderança, né? O que entende-se que vocês exerceram esse papel como líder. E eu acho que uma coisa que a gente, quando vê no LinkedIn a pessoa, né, conquistando um cargo de liderança, aquele sonho, a gente sempre fica curioso de como que vocês chegaram nesse cargo, né? Aconteceu, foi intencional, então, tipo, tava lá no livro de metas de vocês, ou não, foi uma coisa que aconteceu do nada, te deram lá: "Toma que o filho é teu", você teve que cobrar. Então eu queria que vocês contassem um pouco mais de como que vocês chegaram nesse papel de líder. Cíntia, se puder começar. Para mim foi um processo muito natural na minha carreira. Eu já tinha uns 10 anos, já estava na área de tecnologia, já tinha sido programadora, analista de negócios. Aí um dia eu assumi como analista de negócios em um projeto que já era muito complicado, isso em 2014, projeto super complicado que nenhum dos outros analistas queria, já estava rolando o projeto há uns 3 anos e tudo dando errado. E o cliente já estava de saco cheio da empresa, eu trabalhava numa consultoria, uma consultoria muito muito grande, muito famosa no Brasil inteiro, e o cliente já estava cansado de gastar dinheiro, ele não queria pagar um gerente de tempo integral para gerenciar aquele projeto. Então eu, como analista, eu acabei assumindo vários papéis, a gerente que apoiava o projeto, né, que a empresa acabou tendo que colocar uma pessoa para apoiar, era uma gerente que já tinha trabalhado comigo antes, então ela confiava em mim, e eu também já conhecia algumas pessoas da empresa e tal, então eu acabei assumindo algumas funções, incluindo a função de ser essa liderança, não exatamente uma gestora, porque a parte burocrática ainda ficava com os gerentes, mas eu assumi essa liderança de um time ali que chegou a ter acho que mais de 10 desenvolvedores em algum momento, tinha analistas de qualidade e tinha outros analistas de negócios também. Eu fiquei ali um pouco mais de 6 meses, e a minha liderança foi muito elogiada, foi quando eu comecei a perceber que eu dava certo para aquilo ali. Depois disso, eu fiquei mais alguns anos sendo líder sem ser gestora, tanto nessa empresa quanto em outras empresas que vieram depois, sempre assumindo essa posição ali de: "Olha, tem esse projeto aqui, não dá para ter um gerente, então deixa que a Cintia faz tudo". E teve uma época que eu era PO, Scrum Master e meio gerente ao mesmo tempo, o cliente confiava em mim, porque eu descobri que eu sou boa nisso e eu fui me dedicando a ser melhor ainda. Até que em 2021 eu assumi o meu primeiro cargo de líder gestora de verdade, foi como head de produtos em uma startup, e aí continuei, né, me desenvolvendo e tal, mas o meu início foi muito assim, foi muito natural,
eu não procurei, ninguém me perguntou se eu queria, só aconteceu mesmo, né, que eu com as habilidades que eu tinha ali, e o conhecimento e a influência que eu já tinha com os colegas, acabei me tornando líder deles. Legal. E você, Leandro, como que foi seu processo? Então, no meu caso, assim, eu costumo dizer que algumas pessoas elas nascem com essa veiazinha da liderança, né. Então, desde pequeno eu sempre fui aquela pessoa que, quando eu via um gap ali de liderança, sabe quando um grupo fala: "Cara, a gente vai pra cá ou pra lá", sabe, "Qual decisão a gente vai tomar agora?" E que as pessoas não tomavam um partido, eu costumava tomar esse partido e tomar o risco junto com isso, né, porque vem, muito de você tomar decisão, vem essa questão do risco junto, né. Então desde pequeno eu sempre tive essa coisa, sempre tive essa veia, de liderança. A primeira vez que eu comecei a exercer ela na prática, né, com um time de fato, foi na época da faculdade na empresa júnior. Eu tive a oportunidade, de ser diretor de marketing lá da empresa júnior, então foi a primeira vez, de fato, liderando um time, trabalhando, mexendo com dinheiro, fechando projetos com clientes e tudo mais. E desde então eu coloquei aquilo e até você perguntou antes, né, era um objetivo? E sim, eu coloquei aquilo como um objetivo, pra minha carreira de exercer esses cargos de liderança, sempre foi uma coisa que eu vi que eu tinha, aptidão. E aí quando eu entrei nesse universo de tecnologia, eu comecei a traçar estratégias de fato de, cara, como é que eu vou me aproximando, desses cargos de liderança, como é que eu me posiciono como uma pessoa capaz de tomar essas decisões, capaz de inspirar os times, colocar uma visão de futuro ali para esses times, e aí a coisa foi naturalmente acontecendo, assim. Então, por exemplo, quando eu entrei na empresa que eu estou atualmente, né, a ClearSale, agora, que foi comprada pela Serasa Experian, mas a gente ainda atua muito como ClearSale lá dentro. Eu entrei primeiro para ser um PM de uma iniciativa bem inicial, um produto bem inicial, e aí esse produto ele foi crescendo lá dentro, a gente foi precisando trazer novos times, né, e crescendo o time do produto como um todo, e aí eu passei a liderar um time, então eu tinha ali designers, desenvolvedores, outras pessoas de produto ali trabalhando comigo, e aí a coisa foi crescendo ainda mais, a gente tinha, né, um head de produto que liderava, né, todos os times, e eu liderava um desses times, e aí no final do ano passado, esse head de produto, ele acabou tendo uma oportunidade para ir para uma outra empresa, e aí eu assumi a liderança desse produto como um todo, e aí mais de 40 pessoas ali entre designers, desenvolvedores, time de operação, líderes de produto. Então, desde então tem sido um desafio enorme, mas uma coisa que eu queria muito para minha carreira, queria muito ter essa experiência e tem sido fantástico desde então. Bem legal. Eu queria puxar um tema até que o Leandro falou, né, que essa questão de se imaginar como líder, né, de desejar. Tem um livro que chama The Making of Manager, que é da Julie, que ela é ex-VP do Facebook, ela trabalhava no design. E eu li recentemente, assim, logo no primeiro capítulo ela fala que as questões de lideranças, né, que os grandes gerentes, são habilidades forjadas, né, e não inatas. E eu acho que isso tem um grande peso emocional, porque há um estigma que as pessoas já nasceram para serem líderes. E vocês falando, eu vejo um pouco disso, né, a Cíntia trouxe que já era vista como líder, né, o Leandro trouxe que isso foi um sonho, enfim. E eu sei que isso é um pouco um dilema, assim. O que que vocês pensam sobre isso, assim? A gente já nasce líder, a gente pode se tornar, a liderança é treinável ou não? O que que vocês acham sobre esse tema? Eu sempre tive, né, assim como o Leandro falou, eu sempre tive essa facilidade de decidir, de tomar frente das coisas, mas eu concordo com essa fala do livro por um motivo muito simples, assim, porque eu acredito que as melhores empresas e os melhores times, eles vão ser melhores porque eles têm pessoas diversas com histórias diversas. Então, da mesma forma que ter a Cíntia e o Leandro, que são pessoas que já tiveram, já nasceram, assim, já cresceram tendo essas habilidades de forma mais natural, é importante que a gente tenha pares que tiveram experiências diferentes
e que que desenvolveram essas habilidades ao longo do tempo. Eu já trabalhei com líderes excelentes que tiveram histórias completamente diferentes das minhas. Então, o fato de a minha história ter sido assim, não significa que eu vou acreditar que todo mundo tem que ser assim também, pelo contrário. A minha história ser assim é o meu exemplo, é a minha vida, mas eu vou usar a minha história para incentivar que outras pessoas, por qualquer que seja o motivo, você tem vontade de ser líder, você quer desenvolver essas habilidades, tudo bem, eu acredito que talvez no início você vá precisar se esforçar um pouco mais, mas para tudo é necessário esforço. O fato de, a gente ter mais facilidade no início não significa que não tenha esforço envolvido. Então eu acredito sim que um líder pode se tornar líder mesmo que a princípio não tenha vontade nenhuma de liderar. Para mim faz bastante sentido essa questão do líder ser forjado, né, porque eu acredito que, claro, talvez a gente tenha alguma predisposição genética, não sei, mas eu acho que o que tem mais a ver mesmo, são as referências que você teve ao longo da vida, né. Então se você já nasce, por exemplo, numa família onde você tem lideranças ali no seu entorno, né, você tem pessoas que exercem liderança em diversos nos mais diferentes setores, mas estão ali muito próximas, da sua formação como indivíduo, eu acredito que você acaba tendo essa disposição maior, você acaba desenvolvendo. E eu acredito que isso é ser forjado também. Então não é que você nasceu líder, mas aquele ambiente onde você estava facilitou que você desenvolvesse essa habilidade, né. Então eu acho que na verdade quando a gente chega no mercado de trabalho e olha para as pessoas, né, e diz: "Olha, essa pessoa aqui tem mais propensão para ser líder, essa tem menos", talvez tenha sido os ambientes onde elas foram desenvolvidas que para um acabou propiciando que ela desenvolvesse mais e o outro não. Agora nada impede que a partir daí a gente consiga trabalhar essa outra pessoa para que agora sim ela seja inserida num ambiente onde ela consiga fazer florescer essa liderança dela. Então eu acho que é uma habilidade, que totalmente dá para se desenvolver. Claro que para alguns vai ser mais difícil, do que para outros, mas eu acredito que é uma coisa que dá para se desenvolver sim. E inclusive eu sempre trabalho muito os meus times de tech, principalmente os desenvolvedores, né, porque muitas vezes, ou eles não querem liderar, ou eles querem, mas acreditam que é uma coisa muito distante, muito fora da realidade deles. Então eu sempre converso na semana passada mesmo eu tive uma conversa com um dos desenvolvedores mais novos do meu time, e eu estava falando muito isso para ele, eu falei: "Cara, com a habilidade técnica que você tem e que você está desenvolvendo, se você desenvolve a liderança junto, você explode no mercado, porque a coisa mais difícil é você encontrar um desenvolvedor que quer e tem a habilidade ali para se tornar um tech lead, um líder técnico mesmo, né. Sim. Então, eu vejo que dá para desenvolver sim e eu tento ativamente desenvolver isso nos meus times. Nossa, eu concordo super, assim, porque esse estigma eu acho que a gente tem que quebrar, né, assim, trouxe sobre diversidade, e é um pouco disso, né, se a gente tiver dentro de uma sala todo mundo que foi forjado, né, em ambientes, de liderança ali, e a gente não tiver talvez aquela pessoa mais executora, com perfis diferentes mesmo, a gente vai ter uma caixinha de pessoas todas iguais, e a gente já sabe há bastante tempo que diversidade produz tecnologia melhor, né, então eu concordo, eu tento muito quebrar isso no dia a dia, principalmente com times de desenvolvimento, igual o Leandro trouxe, porque às vezes a pessoa ela já está exercendo uma liderança, né, ela já está fazendo a parte de ensinar, de acompanhar, de verificar, de comunicar, e aí quando fala, né, de verdade do cargo de liderança, aí tem um medo, aí tem uma trava muito grande, porque não se vê nesse papel. E eu queria que a gente caminhasse para esse lado, assim, quando o cargo de liderança veio mesmo para vocês, colocaram esse chapéu, mudou muito o dia a dia de vocês, ou até o sentimento de vocês, assim, como que foi até se entender nesse novo chapéu? Para mim, eu não sei responder, porque o cargo de liderança veio com um emprego novo, com uma função completamente nova. Foi
pouco foi assim, mais ou menos durante a pandemia, assim, em 2021, eu tinha ficado desempregada há um tempo, depois fiquei um tempo fazendo freela, e depois eu entrei num emprego novo como pessoa de produto, no início era PM, e um mês depois eu virei head. Então, assim, mudou tudo. Eu não sei separar o que mudou por ser o cargo de liderança e o que mudou porque estava tudo mudando, sabe. O meu sentimento hoje, ele é diferente porque, eh, se vocês veem que eu comentei que o meu primeiro momento de liderança ele foi em 2014, o meu primeiro cargo oficial de liderança foi em 2021, né. Hoje as pessoas esperam ser promovidas muito rápido e tal, alguém pode ouvir e pensar: "Nossa, mas demorou, né?". Não demorou por falta de oportunidade, demorou porque eu não queria ser gestora. E quando chegou essa oportunidade que eu aceitei ser, eu com o tempo, eu passei a perceber que esse é o meu lugar, que eu consigo fazer muito mais, eu consigo ser uma líder melhor, se eu estiver numa posição oficial de liderança, do que quando eu estava numa posição ali não oficial, liderando por influência ou esperando aquelas brechas para liderar. Então, isso é o que hoje para mim é diferente. Mas naquele momento eu não consigo isolar o que mudou por ter uma posição oficial, já que tudo estava mudando também. Legal, deixa eu pegar aproveitar. Por que que você não queria ser líder, Cíntia? É porque aqui eu tô separando bem o líder e o gestor. Ser líder é o que eu gosto, é o que eu sei fazer, eu não quero estar em outra posição, porque eu acho que eu sou muito melhor sendo líder do que em outra posição. Agora a parte de ser gestora é a parte chata. E eu não queria por causa disso, porque eu via as minhas amigas gerentes, eu via elas tendo que trabalhar até mais tarde, e sendo as pessoas mais culpadas pelos problemas, e quando um projeto dava errado, era a primeira na fila da demissão, e aquele pouco aumento de salário que eu ia ter, isso na época, falando assim, até 2019, não, para mim não compensava a dor de cabeça, sabe. Eu estava gostando de ser líder ali por influência, e terminava, dava horário ali, eu ia para casa, não precisava encher de dor de cabeça. Aí hoje não, hoje eu vejo que não tem outro caminho para mim. Legal, boa. E você, Leandro, como que foi Eu colocar esse eu chapéu? tô Eh eu tô rindo aqui porque muito do que a Cíntia tá falando ali é muito verdade da realidade do gestor mesmo, né. E é aquela coisa de, se deu tudo certo, o seu time trabalhou muito bem, mas se deu errado, a culpa é sua, com certeza. Então Exato. sim. bem isso mesmo. Mas no meu caso, olhando aqui para minha experiência na Clear, né, eu vim de praticamente um PM solo num produto, então eu fazia tudo. Eu era, putz, o designer, eu era o CS, eu era tudo que você imaginar naquele produto enquanto ele estava crescendo. Depois eu passei a liderar um time, então eu liderava, né, os engenheiros, os designers e tal, então já foi um pouco diferente, porque eu tive que mudar daquela mentalidade de executor, então estava acostumado a toda bola que estivesse quicando eu tinha que chutar, para, cara, agora a gente tem que distribuir aqui quem faz o quê, estruturar, né. E aí depois eu venho para essa figura de head liderando vários times, né, e aí passa a liderar a operação também. Por um tempo eu liderei, parte de vendas e CS também, hoje não mais. Mas, então assim, para mim, teve muita diferença, em questão de tanto essa mentalidade de mudar do fazedor para uma posição mais estratégica, a questão de delegar, você passar a delegar mais no início, principalmente, é muito difícil, principalmente para quem veio de uma cultura de execução igual eu tinha. Então foi um grande desafio passar a delegar mais e aprender a delegar, cada vez melhor. A questão de você ter que liberar espaços na sua agenda para ter pensamentos mais estratégicos. Então, no meu caso, por exemplo, hoje eu preciso colocar na minha agenda momentos para olhar para mercado, para olhar para concorrentes, para pensar como a gente vai estar daqui 1, 2 anos, e que em tecnologia hoje é uma eternidade, né. Então, nessa questão, minha rotina mudou bastante, e um ponto, assim, que
eu vejo que muda muito, e eu vejo muitos líderes se queixando, é que quando a gente, tá num cargo ali, de analista, de PM, a gente acaba tendo muita interação com os times, né, então você tá ali participando das dailies, das plannings, de tudo que tá acontecendo, né. E quando você vai subindo para os cargos de liderança, a coisa vai ficando um pouco mais solitária, né. Você não pode mais entrar em qualquer agenda. Antigamente eu gostava de invadir as dailies do pessoal, né, mas agora não dá, porque acaba que você atrapalha a dinâmica delas, né. Então Uhum. você acaba ficando um pouco mais solitário mesmo, você tem que aprender a lidar um pouco com isso, e assim, é um desafio diário, sabe, é um desafio diário você ir se acostumando com essa nova rotina que você tem que ter, e principalmente criando mecanismos para que você saiba o que está acontecendo, você saiba que está tudo bem, ou entenda onde você vai ter que mexer ali, no seu time, mas sabendo que você não vai poder ter essas interações o tempo todo como você tinha antigamente. E eu acho que essa solidão, assim, pra mim, eu ainda não exerci um papel de liderança no papel ali, mas eu lembro, quando tinha um grupo de PMs no Slack, e aí uma das meninas foi promovida, né, a GPM e tal, e aí a gente, aí ela foi e falou: "Ah, vou sair do grupo", e foi tipo um funeral, assim, tipo, ela ficou super triste, ela queria ficar, e as outras GPMs falando: "Não, pô, agora, né, você sai". Então acho que esse momento é um luto mesmo, né, de enfrentar que: "Poxa, agora eu assumo outro papel, eu me retiro de algumas salas e tal". Como que vocês lidaram, assim, com esse início? Foi dolorido? Que artifícios vocês usaram para enfrentar? Porque, assim, somos seres sociais e todas essas interações, por mais que surjam outras, né, elas fazem falta, assim. Como que foi para vocês lidarem com isso? Cíntia, chegando, por exemplo, já num ambiente como líder, né, depois o Leandro fazendo essa mudança, como que foi para vocês? Para mim foi bem sofrido, a primeira que foi nessa empresa que eu entrei e eu além de eu ter virado, né, ter sido promovida a head logo no primeiro mês, eu fui a primeira pessoa de produto praticamente. E era uma empresa que, apesar dela ser uma empresa que queria ser digital, ela está num mercado que é muito tradicional, então, além de tudo, eu era uma das poucas mulheres ali. Eu era muito Aham. próxima da rede de operações, e na verdade ela era head de operações e marketing, mas logo depois ela saiu da empresa, então eu continuei próxima das pessoas do time dela, mas mesmo assim, eu era a única que conhecia de produto ali. Além de estar sozinha como líder, eu estava sozinha como produto, tendo que fazer toda aquela evangelização com relação a produto que a gente tem que fazer sempre. Foi sofrido para mim, assim, emocionalmente foi difícil. Apesar de eu fazer terapia já há muitos anos, só a terapia não era suficiente. Felizmente eu acabei ficando bem próxima do time de tecnologia por algum tempo, eu liderei o time de tecnologia também, mas eu não acho que eu lidei assim, para a empresa eu consegui lidar bem, mas para minha saúde não, eu tive consequências para minha saúde de ter que lidar com tudo que eu lidei naquela época. Depois disso também eu tive um outro momento de ter um período mais solitário, foi quando a empresa que eu trabalhava passou por uma demissão em massa e eu fiquei sendo a única líder de produto ali. Como eu já estava na empresa há algum tempo, já conhecia as pessoas, aí eu consegui lidar de forma um pouco melhor, buscando aliados em outras áreas. Mas essa primeira foi um baque muito grande, foi um ano muito complicado para mim. Olha, no meu caso, eu não saí dos grupos. Eu não sei se eles criaram outros grupos sem mim, sabe, isso aí eu Ah, nunca com vou Ah, com saber. certeza, criaram um certeza grupo pra te criaram. tirar. Mas eu ainda estou nos grupos. Mas de fato, assim, com o tempo você vai percebendo essa solidão. Comigo não foi uma coisa imediata, sabe, mas Uhum. com o tempo, com a rotina, você vai percebendo. Tem algumas coisas que eu faço hoje para tentar lidar com isso.
Uma delas é que eu tenho 2 horários na minha agenda toda sexta-feira e eu marco one-on-ones aleatórios com pessoas do meu time, toda sexta-feira nesses horários. Então eu sempre, ou eu pego, por exemplo, um ponto do time que eu sei que está passando por uma dificuldade ou que tem um ponto de atenção ali e puxo essas pessoas, ou quando está tudo tranquilo também eu puxo aleatoriamente, porque eu acho muito bom, assim, eu já consegui captar muitas coisas ali que não estavam indo tão bem e que eu não tinha visibilidade até então, quando eu puxei as pessoas, para esses one-on-ones. Porque por mais que a gente saiba que, o analista deve comunicar ali para o coordenador dele, para o coordenador dele escalar determinado tema, a gente sabe que quando as pessoas estão num one-on-one ali, elas acabam se abrindo mais, né. E eu tenho uma vantagem que, como eu cresci dentro desse produto, boa parte dos analistas ali, trabalharam comigo, né, na época que eu era PM e tudo mais, então eu tenho uma abertura legal com eles, então eu acabo conseguindo captar essas informações nesses one-on-ones. Agora um outro ponto para lidar com essa solitude, digamos assim, eh eu comecei a buscar grupos de lideranças. Então, por exemplo, até fazendo o jabá aqui, não sei nem se pode, Ingrid, mas o Arthur da Product Arena, ele tem um grupo muito legal de lideranças de produto que faz encontros mensais lá em São Paulo presencial. Então eu gosto muito, sempre que eu posso eu participo lá presencial, mas estou sempre lá no grupo de WhatsApp também conversando, porque é um momento legal para você desabafar, para você ver que outros líderes passam pelos desafios que você está passando também, a gente aprende muito, né, com uma pessoa fala: "Poxa, em determinada situação eu tentei isso aqui", e aí você acaba absorvendo aquilo e colocando em prática também. Então eu acho que, por mais que a gente talvez, não consiga mais ter esse contato tão próximo com os times, mas você, começar a ter, contato com outras lideranças faz muito bem também e te ajuda um pouco a lidar com todas essas situações. Total, no livro que eu comentei, The Making of Manager, a Julie, ela fala que a virada de chave dela foi realmente se conectar com outras lideranças, né, porque às vezes ela chegava com um problema, achando que era problema que só ela estava passando, e aí falava com outras lideranças, mesmo de outras áreas, e as pessoas sempre tinham algo a dizer, né, que já aconteceu algo parecido e tal. Então, essa questão de viver em comunidade, né, eu acho que faz muita diferença para não resolver, mas diminuir essa solitude aí, mas principalmente para dar alternativas, né, faz parte do aprendizado. Então, eu também me compadeço quando a Cíntia comentou que era a única pessoa de produto do time ali, da empresa, já me aconteceu, e eu fui resolvendo essa solidão também buscando pessoas de produtos de empresas parecidas ou enfim, às vezes nem era parecida, mas só o fato de estar alguém ali, né, sabendo do que você vive, já ajuda a resolver um espaço ali, que muitas vezes a gente se sente mal, né, como a Cintia falou, afeta até a nossa saúde, então eu acho que é fundamental mesmo. E uma coisa que eu queria abordar com vocês, assim, que eu vejo muita discussão, assim, é sobre, poxa, será que o gestor de produto, né, o head de produto, ele foi necessariamente um melhor PM, um bom PM, uma boa pessoa de produto? Eu já vi algumas diferentes opiniões, né. Não, liderança é diferente, né, a capacidade de gerir pessoas é diferente de gerir produtos, enfim, mas queria ouvir qual que é a opinião de vocês. O que que vocês veem sobre o tema? Eu não fui a melhor não. Eu fui uma boa PM, mas não fui a melhor não. Inclusive eu liderei pessoas que eram muito melhores que eu. Eu sou muito boa generalista. Agora é um dos motivos que eu falo, que eu não gostaria de voltar a ser especialista de produto, porque eu conseguiria fazer um bom trabalho, mas eu faço um trabalho melhor sendo líder. Agora, eu já conheci pessoas que eram muito boas nas 2 coisas. Eu acho que vai de cada um, né, tudo muito individual. Tem pessoas que conseguem ser bons especialistas e bons generalistas, bons líderes. Tem pessoas que vão se dedicar a ser os melhores em qualquer que seja aquela a posição que eles estejam. Mas não necessariamente o melhor PM vai ser um bom líder
e não necessariamente um bom líder tem que ser o melhor PM. Meu caso, por exemplo, por eu ser muito generalista e por eu já ter esse impulso para liderança, eu como PM acabava tentando resolver todos os problemas do mundo, saía do meu escopo e ficava muito estressada, muito ansiosa quando não conseguia resolver. Então eu era uma boa PM, conseguia fazer o meu trabalho, mas eu tinha colegas que eram melhores do que eu. Legal demais, assim, eu acho que a gente tira um estigma muito forte, assim. Eu já tive esse estigma, mas depois vivendo ali com boas pessoas, liderança ali, bons GPMs e acompanhando às vezes a evolução, já me ocorreu diretamente, assim, de conviver com PMs que eu achava que não performava tão bem e que quando viraram GPMs, assim, lideranças, se tornaram das melhores lideranças que eu já convivi e tal. Então acho muito legal, porque realmente são habilidades diferentes, né, podem ser complementares, com certeza, mas a gente julgar por outra régua é sempre perigoso, né. O que que você acha, É. Leandro? Não, eu concordo, assim, eu acredito que varia muito de empresa para empresa, de cenário para cenário. Então, o que que é um bom PM, né? Um bom PM numa empresa vai ser, numa startup vai ser uma coisa, um bom PM numa multinacional, quando esse PM está trabalhando num produto interno, vai ser outra. Numa multinacional também, quando você está liderando um produto de fato, né, ali para um cliente enterprise ou mesmo num B2C, é outra habilidade. Então, até entre os PMs, né, varia muito o que que é de fato um bom PM, né? O que que va quais são as habilidades que vão fazer com que ele desempenhe bem o trabalho dele. Então, assim, hoje, por exemplo, lá na própria Serasa, eu conheço heads de produto que nunca foram PMs. E pessoas que Uhum, vieram de mercado, por exemplo, a gente tem muita solução antifraude, né, para e-commerces e tudo mais. Então, assim, um dos melhores heads de produto que eu já vi, assim, um dos melhores executivos que eu já conheci, ele veio desse mercado, ele operava antifraude para financeiras, e ele veio para a Serasa para construir esses produtos, porque ele era usuário desses produtos lá. E uhum. é um dos melhores de heads de produto que eu já conheci. E ele nunca foi um PO, um PM, nunca deve ter lido um livro do Kagan, por exemplo, e ele exerce super bem esse papel, sabe. Então acho que uma coisa não depende da outra. É claro que dificilmente um péssimo PM vai se tornar um bom líder de produto, né, mas com certeza uma coisa não depende da outra não. Nossa, muito legal. E isso também para gente, né, que ainda não tem cargo de liderança, é importante isso estar claro na nossa cabeça, porque senão dá uma sensação de injustiça, né. Eu já vi muito isso acontecer: "Ai, mas o fulano tá lá, mas nunca foi PM, nunca foi PO e tal". Então acaba colaborando com um estigma que prejudica, né, e que não necessariamente vai fazer essa diferença ali na liderança da pessoa, né. Eu tô terminando de ler pela, sei lá, quinta vez o livro dos cinco compromissos e fala muito disso, né, o poder da palavra. Então se você já olha a pessoa e já julga ela como uma liderança ruim, por ela não ter sido PM, né, ou PO, isso já vai colocar uma carga que talvez não seja a verdadeira, e o outro lado também é real, né, já foi PM, já foi pessoa de produto, então vai ser um ótimo líder. Não, né. Quem dera que a liderança fosse matemática, assim, né, no fim das contas é bem mais difícil de Uhum. prever qualquer tema. Eu acho que previsão, em líderes, em pessoas, é sempre muito cruel e continuar fazendo eu acho que é um erro, né. Nossa, com certeza, tá, Ingrid. E sobre esse ponto, eu vejo muito isso acontecer nas empresas, né, nossa, eu lembro quando eu trabalhei em indústria, eu trabalhei na fábrica da Mercedes de caminhões, né, e lá tinha muito isso, quem vai ser o gerente? E aí, de repente, promovia um cara mais novo, e aí o pessoal criticava, sabe. E eu vejo que muitas vezes as pessoas, de fato, elas focam naquela habilidade técnica, então, seja na indústria, seja em produto, né, elas focam muito na habilidade técnica e elas pensam: "Se eu for um excelente técnico, eu vou me tornar o gerente, eu vou me tornar o coordenador, aquele líder", né. E aí elas acabam não percebendo que, de fato, essas habilidades são diferentes
e que se ela quiser de fato ser estratégica e se tornar uma liderança, ela tem que trabalhar outras habilidades, e não só trabalhar, mas como demonstrar essas outras habilidades, né, aquela questão do quem não é visto não é lembrado, infelizmente ou felizmente, é muito verdade no mundo corporativo, né. Então se você não está trabalhando as habilidades de liderança, a sua comunicação, a forma de você inspirar as pessoas, a forma como você se posiciona nas discussões, a forma como você abraça ali os desafios e assume posturas, aquela reunião, eu sempre falo isso, aquela reunião com um cliente que o cara fez a pergunta difícil, todo mundo deu um passo para trás, todo mundo ficou com medo de responder, e você vai lá e responde, assume o risco. Então, por exemplo, hoje, quando eu olho para o meu time, é esse tipo de postura que eu busco para os futuros líderes. Então, é o cara que assume risco, o cara que se posiciona, o cara que lidera, mesmo que ele erre. Mas eu sei que o cara que não tenta, ele nunca vai errar, né? Porque ele não tentou. Mas ele também nunca vai ser uma pessoa, o líder que eu preciso, que se posicione no momento que precisa acontecer, sabe? Então, a pessoa tem que pensar, se ela quer de fato ser um líder, lógico que ela tem que performar bem no trabalho técnico dela, mas ela tem que começar a desenvolver e demonstrar essas outras habilidades ali para as lideranças dela. Sim, e tem um mito, né, de: "Ah, eu vou ser descoberta como liderança, né, se eu ficar aqui Não, não quietinha vai. fazendo minha", Não, né, "se eu fizer não. aqui quietinha fazendo um trabalho genial, alguém vai vir aqui me descobrir". Não vai, né, realmente você tem que mostrar por onde e ter isso ali como talvez como um objetivo para que as coisas aconteçam, né. E uma coisa que eu fiquei pensando, né, o Leandro tocou um pouco no assunto de, né, que quando dá certo, né, tá tudo ótimo, quando dá errado, a culpa, né, a responsabilidade recai sobre o líder, e isso é a parte da dor, né, que veio do título do episódio aí. E eu sinto também que até mesmo aquele tapinha nas costas que, querendo ou não ajuda, diminui muito, né, quando você tá num cargo de liderança, né. Como que vocês sentem isso, né, como que vocês lidam com isso? Isso muda mesmo ou não? Como que essa parte do silêncio, né, que é uma também tá dentro da solidão que a gente comentou, mas muitas vezes o silêncio ali ou não, vocês também tiveram e têm boas lideranças que fazem questão de reforçar os acertos e os erros de vocês, como que é isso? Eu tive sorte que na maior parte da minha carreira eu tive boas lideranças, mas tem aquelas exceções que eu não gosto nem de lembrar. Agora essa questão de muitas vezes a gente ser responsabilizado, né, pelas falhas, acho que é é parte do trabalho do li da liderança em si. Eu fico muito feliz em compartilhar as as vitórias, as conquistas com todas as pessoas que participaram, mas eu também não consigo culpar as pessoas quando alguma coisa dá errado. Eu acho que talvez seja pelos exemplos de líderes que eu tive antes de me tornar líder. E sim, isso aí faz parte da solidão da liderança, é uma das vertentes dessa solidão, né, e nem sempre a gente tem essa sorte de ter boas lideranças acima para a gente conseguir compartilhar, né. Mas como todo o trabalho da liderança exige que a gente esteja bem emocionalmente para conseguir lidar com isso, como eu comentei, já houve momentos da minha carreira em que eu não estava, em que a minha saúde sofreu, hoje eu estou emocionalmente muito melhor, então acho que eu já consigo lidar melhor com isso. E além de ter esse trabalho fora do trabalho, né, de ter uma vida fora do trabalho, saber que o trabalho não é tudo, sabe, que aquela falha no trabalho não significa que eu seja uma profissional pior, que eu não seja digna do que quer que seja, isso me ajuda muito a não deixar hoje que essas falhas me derrubem. Agora é isso, assim, faz parte, isso vai acontecer, a gente querendo ou não, mas também quando acontece o contrário, quando vem o sucesso e quando a gente vê
o time se destacando, compartilhando esse sucesso também, isso aí a parte que não tem preço, sabe, que faz valer a pena todas as dores. Acredito bastante nisso também, Cíntia. A responsabilidade vem com o pacote, né, não tem como fugir dela e, de fato, nós somos responsáveis pelos projetos que a gente lidera, pelos times que a gente lidera. Se alguma coisa deu errado, é porque em algum momento a gente acabou não dando atenção ou não tomando a decisão certa ali, de alguma forma. Então, eu acredito muito que a responsabilidade é do líder ali, de fato, e uma coisa que no comentário da Cintia ali eu fiquei pensando bastante sobre o que muda, quando você está num cargo, mais ali de operacional, né, de quando você vai para um cargo mais de gestão, um cargo técnico e um cargo de gestão, é que no cargo técnico, você tem sempre as suas tarefas muito bem definidas ao longo do seu dia. Eu brinco até com os desenvolvedores que às vezes eu invejo eles, porque é só olhar no Kanban e eles sabem, né, o que que eles têm que fazer. E quando você vai subindo para os cargos de liderança, não tem essa você não tem um Kanban para você olhar e falar: "Ah, eu preciso pegar essa tarefa aqui e executar e vai dar tudo certo". Não tem jeito, você vai ganhando cada vez mais autonomia e cada vez mais esperam que você defina as tarefas, você aponte para onde a gente vai, né. E aí, esse trabalho ele passa a ser muito mais um trabalho de análise e tomada de decisão do que qualquer outra coisa. E o problema é que você pode pensar nessas questões e pensar nessas tomadas de decisão a qualquer momento, né, sua mente ela não vai É. parar. Então, um desafio que a Cíntia falou, né, de às vezes trabalhar até mais tarde e tal, é uma coisa que acaba acontecendo naturalmente, você tem que tomar muito cuidado com ela, porque às vezes o que te consome na liderança não é a carga de trabalho, mas a carga de decisões. E aí as decisões vão acumulando ali na sua cabeça, se você não souber lidar bem com elas, e aí realmente isso aí corre o risco de tirar seu sono, de você ficar ali, você tá ali com a sua esposa, ela tá falando alguma coisa e você tá no mundo da lua, pensando na decisão que você tem que tomar. Então esses Exato. são os desafios da liderança, acaba que você tem menos esse trabalho de executar, mas as decisões podem te consumir bastante. Nossa, muito isso, Boa. essa questão de não conseguir desligar, principalmente, e eu sofro muito com isso, porque eu sou uma pessoa mais noturna. Então já aconteceu muito, assim, de meu cérebro eu acelerar e começar a produzir mais, justamente na hora que era para eu estar parando. Então eu me forço a parar, mas a cabeça não para. Eu tô ali fazendo janta, e vou tomar banho, vou fazer exercício, mas o cérebro tá ali, sabe. E aí tem que voltar para o computador e tem que tentar pelo menos descarregar aquilo ali, né, senão nem dormir a gente consegue. Nossa, eu gostei muito dessa analogia que o Leandro fez, da sobrecarga de decisões, porque é uma sobrecarga cognitiva e que muitas vezes é invisível às pessoas de fora, né. Então, eu sei aqui nos bastidores, as pessoas de PMs aí, PDs que estão me ouvindo, sabem que muitas vezes a gente fica questionando, né, que tanto meu líder faz, né, que esse monte de reunião que ele tá enfiado, né, que ele tá fazendo e tal. E muito por isso, né, não é um trabalho que muitas vezes está no papel. Então, quando a decisão na verdade, a gente só sente falta quando não toma-se a decisão, né, mas quando ela foi tomada, as coisas fluem, né, então também é um trabalho invisível, muitas vezes, porque tá tudo bem, né, e aí a gente Sim. ali do outro lado não tá vendo tudo que está sendo investido, né, para que as coisas continuem andando. Boa. E, nessa questão de decisões, assim, o que que eu queria né, abordar com vocês, assim. Eu li um livro ano passado, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis, sei que o Leandro conhece também, Um dos e melhores livros de liderança já escritos, é principalmente para mu tecnologia. não, é muito bom. E tem uma frase que eu anotei nele, depois eu consultei para trazer para cá, que ele fala que o maior desafio de um CEO não são as decisões técnicas, e sim as decisões em que todas as opções parecem ruins.
E eu acho que tem muito sentido aqui com o que a gente está falando, assim. Eu queria que a gente falasse agora dessas indecisões impopulares, assim, que vocês já tomaram, decisões doídas, né, igual a Cintia falou, poxa, aquela que você, né, foi dormir pensando. Como que foi pra vocês? Quais foram essas dores? Se puderem compartilhar também essas decisões, pra gente falar um pouquinho aí desse lado B. Mas eu acho que são 2 coisas diferentes. Tem aquela decisão em que todas as opções são ruins, e aí, se todas são ruins, você olha para qual consequência você está disposto a lidar e beleza, são todas Aham. ruins, você escolhe uma e pronto, segue a vida, sabe. Essas eu acho mais fáceis de tomar. Agora tem aquela decisão impopular em que o senso comum, o seu time, ou os seus pares, e tá todo mundo te dizendo para ir para um lado, mas você acredita, você tem motivos para acreditar que tem que ir para outro. Essas são as decisões mais difíceis de bancar, na minha opinião, que são realmente as decisões impopulares, porque você tá ali vendo riscos, vendo consequências e vendo benefícios também, que talvez nem todo mundo esteja vendo, né. Eu acho, quando eu penso, assim, no meu passado recente, ou não tão recente, foi ano passado, uma decisão muito impopular dessas que me fez sofrer bastante, foram as 2 primeiras demissões que eu precisei fazer, que quem estava em volta, o restante do time, a maioria dos colegas, não sabia o quanto eu estava sofrendo para tomar aquelas decisões, né, e por semanas eu via as pessoas me julgando e fazendo comentários sobre aquilo no LinkedIn, e comentando no Slack, mas eu que estava sofrendo aquilo, eu sabia que aquela era a decisão certa a se tomar. Ai, desculpa, deixa eu voltar aqui. Essas decisões, e nem sempre é com relação a pessoas, muitas vezes é com relação ao produto mesmo, seguir por um caminho que é impopular, ou o que é muito comum, assim, você aceitar ou não aceitar um pedido do CEO, que todo CEO tem seus desejos e nem sempre a gente concorda com eles. Para isso, eh espera aí, deixa eu formular minha frase aqui. Para isso, eu gosto de não ser a única pessoa, sabe. Eu mesmo Aham. a decisão sendo ali o meu escopo de decisão, eu sei que eu também posso estar errada, né, somos todos humanos, então por que que tá todo mundo indo para um lado, por que que eu quero ir para outro? Eu não vou ser arrogante a ponto de achar que só a minha opinião que é válida. Sabe, então beleza, se todo mundo acha que eu devo dizer não para o CEO e só eu estou dizendo sim, será que eu tô abaixando a cabeça para ele só porque ele é o CEO? Por que que eu estou inclinada a dizer aquele sim para ele? Ou o contrário também, por que que eu estou inclinada a levar o produto para aquela direção? Eu dou uma segunda olhada nos dados, eu consulto com outros pares, né, quando a gente tem a sorte de ter pares, porque já falamos sobre a solidão de ser a única pessoa de produto, né, nem sempre a gente dá essa sorte, mas, eu gosto de dar aquela conferida extra ali, para que depois, se alguma coisa der errado, eu pelo menos esteja com a consciência limpa de que eu tomei a melhor decisão com as informações que eu tinha. Se eu seguisse pelo outro caminho também, por mais que as pessoas achassem que ia dar certo, não ia, não era aquilo que a gente queria fazer. Nossa, assim, eu acho que a gente tem que parar de tirar esse: "Ai, decisão certa e errada". Eu sempre falo isso, assim, quando começam a falar acontece muito com o time dev, né, que começa a falar mal do código, não sei se vocês já passaram por isso: Uhum. "Ah, esse código, assim". Uhum. E aí eu sempre trago: "Gente, vamos lá, as pessoas fizeram o melhor do que tinha no momento, sabe, porque ninguém Isso. sabe o que tinha por trás para construir aquele código. Às vezes tinha uma pressão absoluta e tinha que fazer aquilo em uma semana, aí é muito fácil você bonitão tá olhando aquele código e falar que ele é ruim. E é muito Os fácil também engenheiros de pra obra gente pronta, né.
Boa. Uhum. E aí você olha, assim, o time, ai, demitiu, não sei o quê, fez não sei o quê. Eu sempre me resguardo ao direito de ficar calada, porque a gente não sabe quais informações aquela pessoa tinha naquele momento. Muitas vezes vai acontecer uma demissão e, às vezes, em sequência, vai acontecer outra, só que quem tá de fora não sabe. Então vai parecer uma decisão ruim, né, então eu sempre ao máximo tento respeitar, porque a gente não sabe, e seria leviano e até cruel, né, ficar julgando ali. E muito da solidão da liderança nasce justamente disso, porque muitas vezes você tem uma informação que você não pode compartilhar essa informação com o time, e você vai ter que tomar uma decisão em cima dessa informação. E você sabe que as pessoas Sim, não vão te entender, porque elas não têm a visão do sim, todo que você tem. Então por isso que sempre que vem um top down, vem alguma coisa, eu sempre falo com o time: "Pessoal, quem tem a visão do todo é ele". No nosso caso, às vezes, um diretor, um CEO, né, quem tem a visão do todo é ele. Então, assim, algum motivo ele tem para tomar essa decisão, sabe. Então, sempre que uma liderança tomar alguma decisão que parece muito chocante e tal, para pensar, se coloca um pouquinho, acho que fazer esse exercício é até bom para você desenvolver sua liderança. Se coloca no na cadeira ali do seu líder e para pensar, né, com as informações que você tem, que tipo de decisão que você teria, e para pensar em quais outras informações ele pode ter e que você, cara, não consegue, você não vai ter acesso, né. Então, muitas vezes essa questão da gente não poder estar tão próximo dos times quanto a gente gostaria é por isso, porque às vezes se você estiver muito próximo, você vai abrir margem para aquela pergunta que você não quer, que você não pode responder, né, muitas vezes legalmente a gente não pode responder, Uhum. e você não vai querer mentir ali para o seu time também, né. Então por isso que você tem que ter uma, você tem que manejar muito bem essa proximidade, essa distância ali, do time. E sobre esse ponto dos devs, Ingrid, é uma coisa que acho que, assim, todo produteiro já passou, e realmente é pensar qual que era o contexto, né, daquele produto. Então, por exemplo, no produto que eu tô hoje, a gente passa muito por isso, porque houveram fases que a gente precisava, assim, validar a coisa e então entregar de qualquer jeito. A gente já fez entrega para cliente em planilha, para validar as coisas, sabe. Então, de vez em quando, os devs mais novos, igual o nosso tech lead, ele é recente, ele entrou ano passado, de vez em quando eles esbarram com umas coisas lá que eles falam: "Caramba, cara, como que isso tá assim?" Aí eu tenho que contar aí eu falo: "Cara, vem cá, vou te contar uma história". Aí eles: "Ah, tá, entendemos. Não, mas vamos mudar a partir de agora". melhorar isso "Não, aqui. beleza". Porque existem momentos, né, tem os momentos de validação, tem os momentos de escala, tem os momentos de manutenção, então tem as épocas de mais grana, menos grana, então, pensar também nesse contexto de quando aquilo foi feito, vai ajudar bastante também. Empatia é sempre bom, né. Exato. E a gente uma coisa assim, a gente também não tá falando aqui para não questionar nenhuma decisão, né, para não dar essa imagem aqui também, não questione uma decisão porque você sabe. Não, pode ser que a sua liderança esteja tomando uma decisão ruim também, e às vezes você tem acesso a informações que essa liderança não tem. Então tem esse lado também, assim, já me ocorreu Aham. de abrir coisas, assim, para minha liderança e ouvir: "Poxa, eu não sabia disso". Então, sei lá, às vezes tem um escopo no produto ou algum contexto, e aí já me aconteceu da minha liderança falar: "Poxa, eu não sabia disso, então vamos seguir não sei o que lá", né. Às vezes tem, sei lá, 3 testes que estão rodando muito bem e que vão ajudar a salvar um produto. Aí chega a minha liderança e define que vai acabar com o produto, sei lá, porque ela não acompanhou que esses testes iam rodar. Então acho que, assim, a gente tem que ter a oportunidade de questionar, de trazer sempre, e aí a gente tomar a decisão ali, se a gente, o quanto a gente vai questionar, mas no fim, né, Leandro, eu acho que, quando eu ouvi você falando, me deu a vontade de fazer essa ressalva, né, que tipo: "Não, poxa, vamos sempre, trazer o ponto, mas também ter esse lado de empatia, de entender que às vezes é a melhor decisão ali em cima", né. Total, e tudo é o como, né. E aí você trouxe até o exemplo, poxa, eu conversei com a minha liderança e aí a gente percebeu que tinha uma coisa ali que não estava sendo observada, né. E aí, eu tenho um ponto que muitas vezes eu vejo que as pessoas
não comunicam e não questionam pelos canais certos ou para as pessoas certas. Muitas vezes as pessoas ficam só nos pares, né, porque é um lugar quentinho, confortável, né, que eu chego ali e falo: Uhum, "Nossa, você viu aquela decisão lá que nossa, você viu que isso aí vai dar maior problema, ah, você viu que" aham. mas ninguém vai lá no líder e fala com ele: "Cara, olha, eu acho que essa sua decisão tá errada e ela vai ter essa e essa consequência". As pessoas ficam entre elas ali. Então, assim, é o que eu digo, será que a intenção dela é de fato propositiva, é de fato resolver o problema, ou é só eu me sentir bem falando: "Olha como é que as pessoas erram e eu não erro", sabe? Então, eu vejo muito disso, por isso eu incentivo muito os meus times a questionarem os líderes deles, a levarem os pontos deles, cara, tem sugestão do produto, leva para sua liderança, porque ficar reclamando só com seus pares não vai resolver absolutamente nada. Nossa, e eu acho que aí entra a importância do que você tocou, né, de deixar o one on one ali, de falar com o time inteiro, mesmo que não seja uma liderança direta, porque aí às vezes, como liderança, a gente pode influenciar, né. Então já me aconteceu muitas vezes de no meus one on ones também com o time de design ou o time de dev, eu perceber alguma coisa que a liderança oficial daquela pessoa, às vezes não percebeu. Né, e aí tá no nosso papel talvez trazer uma influência ou incentivar a pessoa a falar, né, que eu acho que é o melhor, tipo, trazer: Total. "Poxa, conversa com a sua liderança sobre isso", né, já me aconteceu muito de nesses corredores, nos muros das lamentações, eu trazer assim: "Tá, mas você já falou com o seu chefe, seu gestor direto? Já falou pra ele que isso tá te incomodando?". "Ah não, nunca falei". Poxa, então, tipo, você não tá tentando ativamente resolver, sabe. Então vai lá, comunica, conversa. Embora não seja fácil ter essa conversa ligeiramente difícil, né, o mais importante ali é tentar ser o mais transparente possível, né. Assim, eu acredito que é muito importante a gente aprender a ter essas conversas difíceis. Claro que é total responsabilidade do líder deixar o canal aberto, sabe? Você tem que deixar o canal aberto, você tem que incentivar as pessoas a comunicarem com você. Eu vejo que é muita responsabilidade, porque se um líder também deixa o canal fechado, se isola, quando as pessoas trazem algum questionamento, ele é reativo, né? Aí acaba que as pessoas vão parar de trazer esse questionamento. Então, é papel do líder sim manter esse canal aberto e recompensar esses Uhum. questionamentos, né, a pessoa se sentir ouvida, ver que aquilo gerou algum impacto, é responsabilidade do líder. Agora, as pessoas também precisam aprender a ter essas conversas difíceis, porque mesmo: "Ah, nossa, mas o meu líder é terrível e tal", mas você precisa ter essas conversas difíceis, porque isso vai fazer você evoluir na sua carreira, sabe? O líder que você está hoje, ele não vai ser seu líder para sempre. Então você precisa aprender a fazer esses questionamentos para ir evoluindo ao longo da carreira. É, e as decisões, eu acho que assim, a gente não tá trabalhando para agradar os outros, nem sempre vai agradar, Não. mas falar sobre os desagrados ali é importante, né, para todo mundo, poxa, saber o que aconteceu e tal. E eu queria muito que a gente falasse um pouquinho mais sobre demissões e reorg, porque eu acho que é um tema que, no geral, ele fica ali no bastidor, né, e aí queria que vocês contassem se já precisaram fazer demissão, né, como que foi isso? A primeira vez, assim, especialmente, a primeira vez que teve que tocar, como que foi, assim, o coração? Quais conselhos e caminhos vocês têm, assim? Conta pra gente um pouco mais. A minha primeira vez fazendo demissões, né, que eu comentei na uma das perguntas anteriores, eu demiti foi decisão minha, não foi demissão de redução de quadro nem nada, mas mesmo sendo decisão minha, não deixa de ser sofrido, né. As pessoas demitidas, elas sofreram ali no momento e sofreram alguns meses até se recolocarem. Eu sofri os 6 meses anteriores, que foram 6 meses que eu fiquei discutindo com o RH, fazendo plano de recuperação, eh, até ter certeza mesmo de que não teria jeito, e tive que me preparar psicologicamente, tive que preparar a contratação, e preparando ali o time, só que sem contar para eles, né, aquilo que o Leandro falou, que muito da solidão da liderança é não poder contar para ninguém
né, e tomar decisões ali que afetam a vida das pessoas sem poder contar para elas. Eh, Foi difícil e eu já fui demitida algumas vezes, eu sabia que seria difícil por isso, eu queria fazer uma demissão mais humana, mas acho que não tem jeito, demissão vai ser ruim em qualquer situação, né, e foi os as semanas seguintes foram muito complicadas, principalmente porque quando eu fiz a demissão eu já tinha contratado pessoa para substituir, então o time, todo mundo soube que já era uma decisão que já vinha de um mês atrás, mas o desempenho das pessoas que entraram no lugar e o fato delas terem se encaixado tão bem ali, acabou provando que foi a decisão certa, e no caso a demissão não é porque as pessoas eram profissionais ruins, eles só estavam no lugar errado. Eu acho que esse é um ponto importante, sabe, antes de tomar essa decisão de fazer um plano para recuperar, para mover a pessoa, nem toda empresa dá essa oportunidade, mas eu fico tranquila de saber que foi possível dar essa oportunidade e tentar movimentar a pessoa, tentar evitar a demissão, que é um resultado muito drástico, né. Agora, sobre reorganizações, eu também passei na mesma empresa, depois que teve uma demissão em massa, né, eu era GPM, eu tinha um colega GPM, uma colega que era head de design, eu tinha uma diretora de produto, e de repente, de um dia para o outro, não tinha mais, era só eu. Isso aí foi mais difícil do que as demissões, foi mais difícil que ser demitida, foi um dos momentos mais Uhum, difíceis, mas também um dos momentos que eu mais aprendi, inclusive eu fiz um post sobre isso acho que semana passada, que fez 3 anos agora em novembro que isso aconteceu. Foi uma das semanas mais difíceis da minha vida e os meses seguintes também foram muito complicados, porque é praticamente uma nova empresa, né. E é uma nova empresa uhum, com feridas antigas e com a ferida com o vazio daquelas pessoas que saíram. E aí, eu como líder, eu tinha que me entender naquele novo papel, e liderando novas pessoas que estavam feridas também, porque tinham perdido o líder delas. Eu, ao mesmo tempo, também estava triste, porque tinha perdido parte do meu time, eu tinha que gerenciar as minhas emoções, e eu tinha que estar bem ali para eles, tinha que acolhê-los, e ao mesmo tempo eu não podia deixar parar, porque se a empresa precisou fazer aquela redução de quadro, é porque chegou num extremo também. Então, ao mesmo tempo que precisava acolher os sentimentos, precisava: "Beleza, o que que a gente vai fazer agora? Vamos reorganizar esse backlog e tal". Foram assim, acho que levou uns 6 meses para a gente conseguir, voltar a um ritmo mais, não é exatamente o que era antes, porque acho que a empresa não volta, né, a empresa nunca voltou ao mesmo número de funcionários que tinha antes, mas um ritmo parecido ao que era antes, ritmo de entrega, voltar, reconquistar a confiança das pessoas, as pessoas voltarem a querer estar lá, e o líder precisa lidar com isso tudo. Pouco mais de um mês depois que isso aconteceu, eu comecei a perder pessoas que já não concordavam em estar na empresa. São muitas situações que eu não esperava passar. Eu nunca tinha passado por isso antes, em, sei, 20 anos de carreira foi a única vez, assim, também me considero sortuda, né, porque com tantas empresas fazendo redução de quadro o tempo inteiro, eu levei 20 anos para passar por uma, e ainda fui uma pessoa que ficou, mas são muitos traumas. A pessoa que sai é um trauma, mas para quem fica também não é fácil. Aí algo que eu sempre comento, até comentei no post que eu fiz, que alguns dias depois eu conversei com uma amiga que também trabalhava lá, ela comentou que estava se sentindo na série The Walking Dead. Eu nunca assisti a série, não é muito meu estilo, mas eu entendi na hora o que ela falou. Que realmente era aquilo, a gente parecia um monte de zumbis sobrevivendo ao apocalipse. Nossa, eu entendo total também essa analogia, eu já vi acontecendo, né, org, demissões, e eu lembro direitinho quando me falaram assim:
mas não pense que só porque você ficou vai ser mais fácil. E isso pra mim, assim, foi revelador, porque realmente, depois que a gente né, perde as pessoas, é um luto tão grande quanto sair, e eu imagino que seja um luto maior ainda dos tomadores de decisão, né. Leandro, já passou por isso? Como que foi? Mas no meu caso, Ingrid, eu já tive também as experiências de demissões pontuais, como também a reorg ali, né, de fazer uma redução de quadro. Inclusive essa redução foi logo que eu assumi, a liderança do produto no ano passado, e aí eu tive esse desafio, assim, basicamente, assim que eu assumo a liderança, eu descubro que já havia esse planejamento para fazer essa redução de quadro, e aí um dos meus primeiros desafios foi justamente organizar tudo isso e planejar essa reestruturação da forma mais humana possível e com o mínimo de impacto no negócio também. Então foi um momento muito desafiador, assim. Primeiro, comunicar para os coordenadores que eles precisariam fazer, né, aqueles desligamentos. Depois a gente teve toda uma fase de planejamento, porque era uma quantidade razoável de pessoas, então a gente se dividiu para fazer os desligamentos, tentar fazer quase todos no mesmo horário, para que não gerasse um pânico, né, de: "Nossa, está acontecendo Uhum, desligamentos", né. Então a gente tentou fazer tudo ali no mesmo horário. É um momento, assim, que como liderança, o que eu aprendi, né, você precisa comunicar muito com o seu time, tanto com seus coordenadores quanto com as outras pessoas que estão ficando, né. Então, logo que a gente fez todas as demissões ali, a gente reuniu o time inteiro, explicou para eles o que estava acontecendo, o que aconteceu, por que aconteceu, quais foram as pessoas impactadas. Eu deixei ali o canal de comunicação aberto, eu fiz rodas com grupos focais, então eu pegava uma squad de devs, fazia uma roda com eles, conversava, explicava de novo. Esse é um ponto que até no livro O Lado Difícil, o Ben Horowitz, ele fala que, você over communicate, né, então, cara, uhum. falar 2 vezes a mesma coisa, né, é melhor você comunicar de mais do que de menos. E funcionou muito ter esses grupos focais, sabe. Eu sempre uso essa estratégia de tentar ou ir no indivíduo ou em grupos menores, porque eu sinto que as pessoas se abrem mais, sabe. E é um momento onde muitas vezes elas precisam externalizar algumas coisas, extravasar algumas coisas, e funcionou bastante, assim, para que a gente, por exemplo, logo em seguida, a gente não teve turnover das pessoas, então a gente conseguiu comunicar bem qual que era a estratégia, o que estava acontecendo, que aquilo não ia voltar a acontecer. Então a gente conseguiu manejar bem e eu acredito muito isso à comunicação do time todo, não só eu, como as outras lideranças, todo mundo muito bem alinhado, comunicando bastante com o time. Então, mas de qualquer forma é um momento, assim, muito, muito, muito desafiador. Quando você vai, por exemplo, fazer sua primeira demissão, né, principalmente se é uma pessoa ali muito próxima que você tinha um contato, é um momento difícil. Eu sempre sugiro para as pessoas se prepararem antes, respirar um pouco, mentalizar o que vai falar, principalmente nas primeiras demissões, anotar tudo que tem que ser dito, sabe, porque naquele momento pode ser que uma reação da outra pessoa, te tire um pouco do eixo, então é melhor você já ter um script ali bem pensado, sabe. E não sei se eu entro aqui em dicas pontuais de desligamentos, mas o que eu diria para as lideranças, assim, é que quando você está fazendo um desligamento, aquele momento, né, você chamou a pessoa numa call, você chamou ela numa sala para fazer o desligamento, é muito importante você ter em mente que ali, naquele exato momento, tá, você está cumprindo uma tarefa que precisa ser executada. Então tem uma série de questões burocráticas, coisas que você precisa falar, coisas que você precisa deixar claro, que você precisa garantir que a outra pessoa entendeu. Então, por exemplo, esse é um momento que você não pode dar brechas para explicações. Ah, por que eu estou sendo demitido? Por que tal coisa está acontecendo? Ah, me dá um feedback. Não é o momento para isso, sabe? É o momento de você cumprir aquela burocracia.
pode até ser, dependendo da proximidade que você tem com a pessoa, que você possa marcar um segundo momento com ela para conversar, para ela desabafar, para de repente você explicar alguma outra coisa, mas naquele momento do desligamento você está ali para cumprir uma função, uma tarefa burocrática muito séria e que exige muita responsabilidade. Então precisa praticar antes, ter muito certo o que você vai falar e não dar brechas, não dar abertura para determinados questionamentos que podem se desenrolar em coisas ali que não vão ser interessantes. Nossa, total. E uma coisa que você falou, que acho que a comunicação para os demais times, para quem fica, é muito importante, né. Eu já passei por 2 momentos que eu acho que vale compartilhar aqui, que é um momento que eu não vi uma boa comunicação, então vi a empresa demitindo muitas pessoas, muitos times se desfazendo, e ficava sempre aquela sensação do que está acontecendo, qual é o próximo passo, ou pior, quando sempre falava que estava tudo bem, que a empresa estava bem e que não ia ter mais nada, não sei o quê, só que voltava a acontecer, então quebrou a confiança. E recentemente tive uma outra visão disso, né, que foi na remessa, um momento muito positivo de que mesmo com as demissões, as lideranças elas comunicaram muito bem, assim. Então o CEO da empresa abriu um chat ali, um chat mesmo de vídeo e falou: "Gente, vou estar aqui de tal tal hora, quem quiser me procura", né. Então isso faz total diferença, a gente se sente um pouco mais confiante, assim, de ficar com as decisões, por mais que a gente saiba que tem impacto, muitas vezes as pessoas vão escolher sair da empresa e tudo bem, mas dá aquela sensação de que: "Poxa, não, tudo bem, por mais que esteja acontecendo isso, eu tenho um mínimo de confiança ali, que aquela decisão foi a melhor e tal". Então acho que comunicação é o ponto-chave, né, tanto no momento ali, tanto para os demais, para quem fica e tal, para você com a sua liderança também. Então comunicar o que deu certo, o que não deu, né. Cíntia, o que que você vê, assim, de, poxa, o que mais funcionou, o que não funciona em comunicação, assim, né, quando você passou por isso? Eu sigo nessa linha que você acabou de falar, Ingrid, e não só nesse caso, mas a minha liderança no geral, transparência é um valor muito importante. E até a transparência no que não se pode dizer. Então, às vezes acontece de ser questionada e eu ter a informação e não poder dizer, e naquele momento eu vou dizer para a pessoa: "Olha, você me conhece, você sabe que quando eu tenho a informação, quando eu posso te contar, eu te conto. Então agora eu preciso que você confie em mim". Então, no caso específico de demissão, principalmente demissões em massa, assim, da confiança do time na empresa, eu sigo nessa mesma linha. Eu sempre fui muito próxima dos times que eu liderei, então as pessoas conseguiam confiar em mim, a ponto de eu poder dizer para elas: "Olha, nesse momento eu não sei de nada, não sei de nenhum plano para isso acontecer". E felizmente, durante o tempo que eu fui head de produto, realmente não aconteceu, né, eu pude Uhum. reforçar a confiança que as pessoas tinham em mim, mantendo a minha palavra, né. Quando aconteceu, eu era uma GPM, então eu realmente não teria que saber com antecedência, mas, acho que manter essa transparência. Agora, uma coisa que eu sempre me pego pensando é em como fazer a comunicação de demissão, né, quando vai acontecer com mais de uma pessoa, porque eu acho que não tem jeito certo. Eu já vi acontecendo, assim, se você vai demitir mais de uma pessoa, chama cada uma individualmente na sala e vai fazendo. E aí beleza, os outros ficam ansiosos. Aí já vi acontecer também de demitir todo mundo por e-mail, aí todo mundo reclama que foi impessoal. Então, não tem jeito Aham. certo. Não tem, porque demissão é uma coisa ruim. Tem vários jeitos errados. Por exemplo, o que o Leandro comentou, ele, comentou ali: "Ah, se você ficar dando, né, feedback, se você deixar a coisa se tornar muito pessoal", esses são jeitos errados de fazer. Então, se você chegar e cumprir a sua tarefa burocrática, você seguir o protocolo, você tá beleza, está fazendo seguindo a sua tarefa.
sabe. Mas não tem um jeito, digamos, bom, não tem um jeito de fazer uma demissão que todo mundo vai sair feliz dali. E eu acho que eu falo isso Sim. porque saber disso tira um peso, e ao tirar o peso, esse peso extra, né, que a tarefa já é uma tarefa pesada, se tirar esse peso extra dali, acho que a gente consegue fazer um pouquinho melhor. Que seja, sabe, tornar essa comunicação um pouco mais transparente, que para mim é o segredo, manter a transparência até onde for possível. E como sempre a empatia, né, se coloca no lugar da outra pessoa, acho que muitos de nós já fomos demitidos, mas quem não foi tenta se colocar no lugar da outra pessoa. O que que você faria se fosse o contrário? Como que você, eh, se imagina, sabe, se coloque em várias situações. É, assim, não vai ser, você não vai sair de lá feliz da vida, saltitante, né, mas pelo menos você consegue tentar sentir um pouquinho o que aquela pessoa vai sentir. Sim, entender que a é claro que aquela decisão vai ser triste, né, para a pessoa, mas que muito provavelmente não sendo um layoff ali, até às vezes sendo um layoff, tem também todo um mundo que a pessoa pode se encontrar, né, aquela decisão pode ajudar ela a tomar outras decisões que vão ser potencialmente melhores, então, eu já ouvi muito falar sobre isso, de que às vezes é aquele pé na bunda ali que vai te levar pra frente, né, então, é o Uhum. E impulso e acontece muito, acontece muito. muito. Muito, já me aconteceu assim de, recentemente uma diretora foi demitida numa empresa que eu trabalhei, e depois eu encontrei ela e ela estava, tipo, numa empresa muito melhor, assim, sendo muito mais reconhecida. Aí ela até me contou: "Ai, agora eu faço reunião em inglês, em espanhol e tal", e eu fiquei tipo: "Nossa, mas você caiu pra cima, né". E aí a gente realmente viu que talvez aquilo não estava fazendo sentido mais pra ela, mas talvez ela não tomaria decisão. Então acho que isso também ajuda a tirar o peso, né, tipo, poxa, você não tá sendo juiz do mundo, você tá tomando uma decisão muito provavelmente baseada no que é melhor para o negócio e para o time, e que pode inclusive ser melhor para a vida da pessoa, né, porque acho que é isso, assim, e a gente falou muito aqui, né, das dores, e eu acho que também a liderança tem um lado de promover muita mudança e muita melhoria na vida das pessoas. Esse é um dos temas que me motiva, assim, né, em seguir uma carreira de liderança. Eu queria agora trocar um pouquinho esse tema, passar para um âmbito um pouquinho mais feliz. Eu queria ver de vocês, entender de vocês, o que que vocês mais gostam em liderar, né, o que que sabe aquele momento que você fecha o olho e fala: "Nossa, muito legal, tô muito feliz". Como que é para vocês? Qual que é a parte mais legal, assim, de ser liderança? Sem dúvida promover e dar aumento. Sim. Muito bom. É a melhor parte, cara, porque aí você fala: "Poxa, se eu tô conseguindo dar esse aumento pra ele, se eu tô conseguindo defender essa promoção, é porque a gente tá no caminho certo como time", sabe. E eu costumo falar isso, assim, se você não gosta de pessoas, se você não quer que as pessoas prosperem, se você não fica feliz vendo o sucesso dos outros, não seja líder, não seja gestor, porque ser gestor é isso, sabe, você tem que torcer pela vitória das pessoas, você tem que querer reconhecer elas, você tem que vibrar com as conquistas delas, sabe. Então pra mim a melhor parte é essa, cara, quando eu recebo aquele e-mail do RH falando assim: "Ó, todos os méritos que você pleiteou estão aprovados", aí eu fico feliz Nossa, pra caramba. concordo. Assino embaixo. E assim, falando de uma forma um pouco mais subjetiva, né, porque as promoções, aumentos, eles acontecem algumas vezes no ano. Agora no dia a dia também, Uhum. você vê as pessoas se desenvolvendo, é quando eu paro e penso que, nossa, é difícil, mas está valendo a pena, sabe. Uma coisa que eu gosto de contar, a primeira PM que eu contratei em 2021, hoje ela é head de produto. Sabe, Nossa. já teve PM que eu contratei, que eu conheci na transição de carreira, e que hoje já está pensando em se desenvolver para sênior. E é muito gostoso Uhum. acompanhar essas pessoas, assim, e ver essas pessoas crescendo e manter esse contato. Eu adoro mentorar, sabe, a parte que eu mais gosto, assim, a reunião que eu nunca cancelo, que é o one on one com o time. Eu gosto de estar sempre Uhum. presente para o time, sabe. Chamou no Slack, eu vou responder o mais rápido possível,
porque esse desenvolvimento das pessoas é o que torna o trabalho muito gratificante. Até chegar naquele momento maravilhoso, né, que o RH manda um e-mail falando que a promoção foi aprovada. Nossa, sim. Eu tive um breve momento como liderança, que eu liderei um Lucas, que foi meu estagiário, então Lucas, se você estiver ouvindo aí, isso sobre você. E pra mim, assim, foi muito, muito legal realmente quando a gente conseguiu efetivar ele. Mas assim, o mais legal é quando a gente conversa hoje e eu vejo que ele já tá quase ganhando mais que eu, assim. Eu fico muito feliz por ver que eu pude ajudar os primeiros passos, né. Lembro também a primeira vez que ele tinha alguma dificuldade de falar, né, em público e tal, e eu fui estimulando muito, passando reuniões, e eu lembro a primeira reunião, assim, que ele tocou muito bem sozinho, e eu fiquei igual mãe, assim, super orgulhosa, olhando, falando: "Ó, olha só, falando super bem". E aí a gente vê na pele, né, que os elogios, no geral, vão só pra pessoa, né, claro, total merecido, mas eu lembro do meu líder chegar pra mim, acho que 2 semanas depois e tal, e falar: "Olha, eu tenho visto, tá, o trabalho que você tem feito com o Lucas e tal, eu reconheço e tal", e eu fiquei muito feliz também por ver que, né, a gente fez a diferença na formação da pessoa ali, então acho que concordo com vocês, acho que acho que o mais legal foi a promoção, mas esses pequenos momentinhos, né, que a Cíntia falou, eles dão um breve respiro, né, no papel de líder ali. Total, e é muito importante lembrar de celebrar esses momentos, né, acho que é muito papel do líder também, criar momentos de celebração para o time, mesmo as pequenas vitórias, assim, mas seu time tem que estar sempre comemorando alguma coisa, sabe, sempre celebrando, porque se a gente parar para olhar, sempre tem algo ali para a gente celebrar, sempre tem alguém ajudando alguém, alguém fazendo alguma coisa diferente, então é muito papel do líder reconhecer esses momentos. É, senão Uhum. a gente vira o portador da notícia ruim, né. Sei. Só vem falar quando tem algo ruim, mas não, às vezes, né, acontece, assim, do líder marcar uma reunião com a gente, e a gente ficar com medo, né, de ser coisa ruim, de ser demitido e tal. Eu acho que isso é um reflexo, às vezes, de uma liderança que não comemora muito, né. Então, já me aconteceu de uma Verdade. liderança minha me marcar um one on one, só pra me elogiar e falar: "Nossa, você tocou muito bem aquela reunião". E aí eu fiquei assim: "Uai". Marcou só pra isso? Mas é legal isso virar uma cultura, né, da gente não colocar momentos e o one on one só pra falar do que tá ruim, né. Vamos celebrar também ali os momentinhos. Total. Uhum. Gente, eu gosto muito de Brené Brown, não sei se vocês já leram, e ela fala, né, do poder da vulnerabilidade. E eu queria que vocês trouxessem, assim, um pouquinho de, poxa, em qual momento nessa jornada de liderança que vocês perceberam que vulnerabilidade não era uma fraqueza, né, como que vocês usam isso a favor da liderança de vocês, o que que vocês pensam sobre isso também no geral? Eu coincidentemente, eu li o livro e assisti ao TED Talk da Brené Brown na um pouco antes da minha primeira experiência como líder ali em 2014, e essa questão da vulnerabilidade ela Aham. ficou muito forte para mim naquela época. Eu tinha mudado de emprego, tinha pouco tempo e eu sou uma dessas pessoas que ela fala que tem a dificuldade da vulnerabilidade, né. Então, independente Uhum. de estar na posição de liderança, eu comecei a trabalhar aquilo, assim, de me abrir um pouco mais, né. Eu tinha saído de uma empresa onde eu tinha trabalhado por 10 anos, e muitas pessoas ali só me conheciam porque eu estava lá há muito tempo, tal, mas eu não tinha intimidade com ninguém e tal, porque eu realmente não me abria. Eu ainda sou uma pessoa, fechada mais fechada no meu pessoal, demora um pouco para me abrir, e hoje eu tô ok com esse nível, Aham. mas, naquela época era demais. Aí, com o tempo, né, eu fui trabalhando isso no meu pessoal, agora na liderança mesmo, eu comecei a fazer isso de forma mais intencional, acho que nos últimos 3 anos ali, principalmente depois que tive essa situação, né, de passar de GPM para head de produto, porque
estava vivendo naquele caos, né, que eu já comentei. E me mostrar vulnerável ali com o time, me ajudou a ganhar a confiança das pessoas que tinham vindo para minha liderança. A princípio isso não foi Uhum. intencional, mas depois que eu percebi que a minha vulnerabilidade intuitiva naquele momento tinha me ajudado a me aproximar deles, eu comecei a fazer de forma mais intencional, não me mostrar vulnerável, eh, como uma fraqueza, porque muitas vezes a gente mostra vulnerabilidade, Uhum. levando para um lado de sou vulnerável, não sei o que vou fazer, ó céus, ó vida, né. Mas levando a vulnerabilidade no sentido: "Estou aqui com vocês, eu também sou humana". Então acho que foi nesse momento que isso Uhum. foi mais forte para mim, e não parou, sabe. Desde então eu tenho aplicado isso, agora já voltou a ser intuitivo de novo. Eu não preciso mais parar e pensar e planejar fazer isso. Eu acredito que é um paradoxo, assim, sabe, e a gente tem que dosar, porque ao mesmo tempo que se espera que de uma liderança que ela seja determinada, firme, que ela aponte a visão, né, é isso que a gente busca em líderes, né. Eh, Ao mesmo tempo, a gente sabe que não é plausível que um líder vai ter todas as respostas, né. Sim. Então é um dilema para quem lidera, né, o quanto eu me exponho, o quanto eu mostro a minha vulnerabilidade e o quanto eu não posso mostrar, né. Então vai depender de situação para situação. Eu acho que é uma coisa que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, mas tem uma coisa que disso eu não abro mão e eu aprendi que isso é um divisor de carreiras, quem tem essa habilidade, quem não tem, quem sabe pedir ajuda. Então isso é uma coisa que Uhum. eu até olho em processo seletivo, eu tento identificar isso, sabe, eu tento trabalhar isso nas pessoas, porque a pessoa que se fecha e não pede ajuda, para não se mostrar vulnerável, essa pessoa ela não vai conseguir ir muito longe, não vai, porque sozinho a gente não chega longe, isso é um fato. Então essa habilidade de aprender a pedir ajuda é muito importante, de numa agenda quando sai aquele buzzword, por exemplo, eu estou passando muito por isso agora, porque a ClearSale ela acabou de ser comprada pela Serasa Experian, né, e a gente está fazendo Aham. a fusão das empresas. Então a gente tem interações o tempo todo entre times ClearSale, times Serasa, né, e a gente precisa se adequar a processos deles e tudo mais, e direto surge uma buzzword, tipo, por exemplo, tem um processo lá que chama PACE. E aí o Uhum. pessoal começa a falar: "Pace, o pace, o pace, vai acontecer o pace". E aí um dia eu cheguei numa reunião, vi todo mundo falando pace, pace, e falei: "Gente, espera aí, o que que é Que é pace?". isso? Sim. E aí, cara, começaram a no chat um monte de gente mandar: "Pois é, eu também queria saber, também queria saber". Ou seja, tinham várias pessoas lá que elas iam sair daquela reunião sem fazer ideia do que era o processo, porque elas estavam com vergonha de se mostrarem vulneráveis e pedir ajuda, que é: "Cara, me ajuda a entender isso aí, eu sou de fora, cheguei agora". Então, assim, é muito importante, e eu brinco que essa palavrinha ela abre portas, que ela tem poder. Coloca na sua frase assim: "Estou precisando de uma ajuda sua". Coloca lá ajuda. Uhum. Sabe por quê? Isso é até uma coisa legal, assim, eu li recentemente o livro do Viktor Frankl, que é o Em Busca da Felicidade, né. O Viktor Frankl foi um terapeuta, né, que viveu em Viena na época do nazismo, ele era judeu, ele foi para Auschwitz 2 vezes. É uma história, Uhum. assim, pesada, mas ele sobreviveu, e aí depois ele cria a psicoterapia e uma vertente dela e tudo mais, né. E aí ele chega a uma conclusão que o sentido da nossa vida é ajudar o outro. Que a gente se realiza quando a gente ajuda o outro. A gente consegue desenvolver alguma coisa numa outra pessoa, ou que a gente faz alguma coisa boa para uma outra pessoa. E eu acredito muito nisso que ele fala. E aí, quando você olha por esse ponto de vista, quando você pede ajuda para uma pessoa, na verdade, você está dando uma oportunidade dela se realizar na vida dela. Porque ela vai Uhum. ajudar uma outra pessoa, ela vai fazer o bem para uma outra pessoa. Então você para de ver
o pedido de ajuda como: "Poxa, vou incomodar a Ingrid lá, vou incomodar a Cíntia", como: "Cara, vou dar uma oportunidade da Ingrid ser legal com alguém, vou dar uma oportunidade da Ingrid se realizar hoje". E aí isso vira uma chave em você, sabe. Claro que você não vai virar aquela pessoa insuportável que pede ajuda pra qualquer coisinha, mas, cara, para coisas relevantes, assim, muda muito você pensar por essa ótica. Então, pedir ajuda é muito importante e eu mesmo, como head de produto e espero assumir cargos ainda maiores, eu nunca vou deixar de pedir ajuda, seja para o meu time, seja para pares, nunca deixarei de fazer isso. Muito legal essa É, e visão. esse medo da gen nossa, sim, porque a gente tem o medo de parecer burro, né, eu acho que é isso, a gente pode falar burro mesmo, a Total. gente tem medo, mas no fim, muitas pessoas podem estar com a mesma dúvida, né. E se essa alguém tem dúvida, na verdade a chance é que outras pessoas também tenham, né. Então eu sempre falo isso, assim, quando eu tô ainda mais a gente de produto, que a gente lida com stakeholders que muitas vezes não entendem, eu tento tirar as frases difíceis, mas a gente é muito viciado, né, então toda vez que alguém faz uma pergunta e pede desculpa, eu falo: "Não, não tem problema, gente, inclusive quem tiver pode perguntar". Tipo, eu faço questão que perguntem, e aí direto eu falo: "Todo mundo entendeu? Tá claro pra todo mundo?". Porque é pra tirar esse estigma, né, de: "Não, se eu não sei, eu preciso estudar mais", ou é melhor perguntar ali no Google do que só que não, às vezes tem um contexto diferente pra empresa e é melhor que alguém te fale, sabe. Então acho que a gente pode usar as tecnologias e etcétera, mas é tão legal dar a chance da pessoa te explicar, né, porque aí também ela vai estar exercitando ali aquele conceito, né. Enfim, gostei Uhum. bastante. Eu acho que um bom líder, ele mostra que ele também tem dúvidas e o melhor, ele dá a oportunidade daquele liderado ensinar alguma coisa, né, então vira uma troca ali também, a relação deixa de ser unilateral, né. Total. Indo para o final aqui, queria que a gente falasse, assim, tem algum mito de liderança que vocês queriam que morresse, ou alguma coisa que falam sobre liderança que incomoda vocês? Para mim, talvez o mito seja esse de que o líder tem todas as respostas e ele é essa Sim, pessoa que é boa de tudo, sabe, que talvez, pra quem jogou FIFA, né, tem um jogador lá, ele tem as barrinhas, né, de habilidades, né, ele é bom em driblar, bom em chute, bom de defesa. As pessoas tendem a achar que o líder ele vai ter 100% em todas as barrinhas, né, sim, e e não. O líder muitas vezes é o cara que ele é muito bom de pedir ajuda, porque, por exemplo, o Ben Horowitz fala muito isso no livro dele, né. Cara, o CEO, ele não vai ser especialista no trabalho do CFO, do COO, ele não é, mas ele é muito bom em entender um pouquinho de cada coisa ali e a partir daquelas informações que chegam tomar uma decisão. Só que ele é dependente daquelas pessoas. Então boa parte do papel do líder é de fato procurar respostas com as outras pessoas, é realmente pensar: "Cara, devo ir para cá, devo ir para lá?". Por isso até que a gente tem os conselheiros, né, tem os mentores nas empresas e tudo mais. Então acho que, na minha visão, esse seria o mito que eu gostaria que acabasse, né, de que o líder ele tem todas as respostas e todas as habilidades e é esse ser perfeito, né, e não vai ser. nossa, total. Eu gosto muito de, eu quando eu estava no Boticário, eu troquei muito com uma líder que ela trouxe, assim, que o mito que ela mais queria rebater era que o líder era sempre a pessoa mais extrovertida e mais amiga de todos, expansiva e tal. E ela não era essa pessoa, e ela tinha muito medo de que os líderes todos fossem assim, sabe. E eu achei muito interessante, primeiro, ela foi minha líder, ela me falou isso, e eu achei muito legal, porque nem sempre, né, o líder precisa ser aquela pessoa que vai adorar fazer apresentações. Não, às vezes ele vai delegar essas apresentações para alguém no time dele que gosta mais, enfim. Mas ele vai ser vulnerável o suficiente para direcionar, né, pedir ajuda se preciso,
mas acabar também com essa hegemonia de que líderes são sempre, né, magnéticos e tal. Nem sempre, né, às vezes a gente vai ter um líder que é mais reservado e cabe a nós, como liderados, respeitar, né, não esperar que seja essa pessoa, né, e também a pessoa que coloca nessa caixinha aí, que às vezes não é o mais extrovertido da sala, entender que pode ser líder também, né, que são só perfis diferentes aí. É, Ô Ingrid, deixa eu só fazer um adendo sobre isso. Desculpa, Cíntia. Mas é porque eu lembrei, eu tô lendo um livro do Ray Dalio que chama A Mudança da Ordem Mundial, né, que ele Uhum, conta como grandes impérios surgem e caem, né. Aí ele vai mostrando desde 500, o ano 500 até hoje, assim, como é que esses impérios foram surgindo, caindo e vai contando as histórias e trazendo muito de economia também. E aí ele tem uma parte que ele faz uma reflexão sobre lideranças. E aí ele mostra que, por exemplo, todo império, ele surge de uma fase de guerra, né, tem alguma uhum, revolução, alguma guerra, e a partir dali se constrói algo novo. E aí ele faz uma discussão sobre o líder que lidera esses períodos de guerra, e ele usa até o exemplo do Churchill, por exemplo, né, na Segunda Guerra, nem sempre, ou na maioria das vezes, não é um bom líder no momento de construção do país. Então, uhum, ele usa até o exemplo do Churchill, exatamente, porque na Segunda Guerra ele foi o responsável por fazer ali os aliados vencerem aquela guerra, boa parte da articulação por trás ali foi o Churchill que fez. Só que quando chegou um momento dele liderar a Inglaterra, naquela fase de reconstrução do país, de fortalecer, o país como um todo, mas ele não foi um bom líder para esse momento. E uhum. outras pessoas foram bons líderes nesses momentos, mas não foram bons líderes em momentos de guerra. Então a gente percebe que até dependendo do momento, a gente vai exigir um líder mais ou menos extrovertido, um líder mais ou menos determinado, um líder mais ou menos paciente. Então varia muito de contexto para contexto, né. Nossa, isso aí conforta muito meu coração, porque é isso, e às vezes você foi demitido porque você não era a pessoa para aquele momento que a empresa vai passar. Mas às vezes tem outra empresa ou outro time que está ansiando e desejando pelo seu perfil, né. Eu sinto muito isso Exato. também uhum. quando a gente está procurando emprego, já me aconteceu de não passar na vaga e eu ficar tipo: "Meu Deus", sabe, eu era a pessoa e você não vai, e eu tento colocar isso na minha cabeça: "Tudo bem, tem alguém precisando de mim em algum lugar, e eu vou achar esse lugar e tudo bem não ter ido pra esse, né". É, só essa fala do Leandro aí, sobre a pessoa certa, no momento certo, daria um outro episódio todinho. Então, nem vou Verdade. comentar, porque senão a gente não sai daqui. Mas eu quero acrescentar um outro mito que, infelizmente, ainda é bem forte, principalmente nas grandes empresas de tecnologia, de que para ser um bom líder, você tem que ser uma pessoa mais dura, e acho que isso entra um pouco também na questão da vulnerabilidade, e ter aquelas Aham. características que são consideradas características muito masculinas. Porque essa tal de energia masculina, que de vez em quando algum CEO de Big Tech fala sobre isso aí, porque esse mito é um dos motivos que afasta as mulheres da liderança, né, não Sim. voluntariamente, mas que faz com que a gente perca muitas oportunidades, porque somos consideradas mais fracas e que a mulher não vai ter o pulso firme e não vai conseguir fazer isso, Uhum. aquilo. Então, acho que para mim esse é o top um mitos que eu gostaria que caísse, né, porque a gente perde muito, não só nós que estamos perdendo oportunidades, mas o mercado, as empresas, a inovação, tudo isso acaba perdendo quando empresas tão grandes ainda têm visões tão ultrapassadas. Nossa, com certeza. Eu lembro de uma situação que eu cheguei num time, e aí eu fiquei, assim, bem eu sempre fico muito próxima do time de dev, porque eu gosto muito e tal. E aí o meu dev falou assim: "Olha, posso te confessar uma coisa? Eu sei que vai parecer meio esquisito, mas eu queria te falar e tal". Aí eu falei: "Hã", já sabia, né, que vinha coisa. Aí ele falou assim: "Olha, você é a primeira PM mulher que vem
depois de umas 5 pessoas, né, 5 PMs que te vieram, e eu confesso que quando você chegou eu achei que você ia ser menos rígida, que você ia ser mais tranquila. E aí agora eu tô vendo que você é mais rígida que todos eles, que você bota a gente pra trabalhar mais do que todos eles e tal. E aí ele falou que queria combater essa visão, né, que tipo eu seria, mais fofinha e mais não sei o quê, e na verdade foi o oposto, porque eu era muito acelerada e cobrava muito eles e tal. Então eu acho que isso acontece demais, infelizmente, né, a gente colocado em caixinhas, e isso prejudica a todos, né, a todos que recebem esse estigma, e no fim é melhor, né, novamente que a gente deixe a pessoa falar, a pessoa seguir o estilo de liderança dela, entender também que não tem estilo certo ou errado, né. Às vezes a gente tem pessoas, líderes que são um pouco mais distantes, outros que gostam de ser mais próximos, enfim, que na verdade a gente tem que ser um bom líder para aquela pessoa, né, então eu já passei muito por isso, assim, de às vezes trocar com algum par meu e ver que a gente era tratado diferente pelo líder, mas que tudo bem, sabe. Eu já passei por isso muitas vezes, assim, eu tinha uma GPM, e aí conversando com a minha PM par com uma PM par minha, ela falou assim: "Nossa, a fulana, ela passa por isso, ela vê todos os meus discoveries e tal, ela vê tudo". E eu falei: "Engraçado, ela não faz isso comigo". Aí eu pensei: "Mas eu não gostaria que ela fizesse". Então, pra mim ficou claro, assim, que ela viu uma necessidade naquela PM em fazer isso, e em mim viu que eu não gostava muito e respeitou, sabe. Então, nem a gente mesmo não vai ser o mesmo líder para todos os nossos liderados, porque existem, né, demandas diferentes ali. Então eu acho que isso também é uma magia, né, de liderar aqui, que eu acho muito legal de ver a adaptação, né, que precisa acontecer ali, que faz as coisas funcionarem também. Legal. Gente, vamos indo para o final então, eu queria agora que a gente terminasse entendendo de vocês, assim, de legado, né. Eu acho que liderança é um papel que te coloca numa posição de deixar um legado, né, de deixar uma mudança, enfim. Pode ser um pouco meio romantizado, mas enfim. Eu queria que vocês falassem, assim, se vocês não pudessem ser líderes nunca mais, o que que vocês gostariam que os times de vocês lembrassem, que as pessoas que vocês já lideraram lembrassem? Olha, mas eu no meu caso, eu eu gostaria que eles lembrassem da sensação de atingir os objetivos como time, como equipe, sabe. Eu acho que essa é uma Uhum, sensação muito gostosa, assim, quando você tá em sintonia de fato com o seu time, fazendo boas entregas, comemorando, sabe. legal. Eu gosto muito da parte, até um pouco que a Cintia falou, de diversidade, né, que pra mim o que mais importa é que cada um consiga entregar o seu melhor sem precisar mudar, né, e poder ser você mesmo. Então, pra mim, assim, bons times e bons líderes me fizeram enxergar o que eu tinha de bom e não quiseram mudar a todo momento, né, alguma parte de mim, assim. Eu ia por esse caminho, mas vou dar uma resposta diferente, que eu quero que as pessoas lembrem que elas aprenderam, se tornaram profissionais melhores na minha liderança. Uhum. Eu gostaria de deixar esse legado, porque como eu falei, eu gosto muito da parte mentora da liderança. Então eu gostaria que as pessoas se Uhum. lembrassem disso, que comigo elas aprenderam não alguma habilidade específica ou algum método, não alguma coisa, não necessariamente algo específico, mas que elas saíram da minha liderança como profissionais melhores e que eu contribuí um pouco para isso. Legal. Gente, então chegamos ao final do episódio. Queria muito agradecer aí vocês a ter aceitado o convite, ter vindo aqui falar de temas difíceis, né. Então, eu quero muito que o Produdiz, né, o meu podcast, seja um espaço para a gente poder falar de temas que, no geral, a gente não vê, né, então a gente não vê muitas vezes que o líder sofre em fazer uma movimentação e até sofre como líder, né, às vezes a gente olha e fala: "Ah, tá lá só fazendo reunião e tal", então eu queria muito que a gente pudesse trazer essa inspiração aqui para todo mundo que já é líder ou que deseja ser líder. E agora queria que vocês
compartilhassem aí como achar, né, como achar a Cíntia, como achar o Leandro, e aí, enfim, fiquem à vontade aí, o microfone é de vocês. Primeiro, quero te agradecer pelo convite, Ingrid, foi muito legal, foi um prazer conhecer, Leandro, gostei muito do papo. E para me encontrar, eu tô no LinkedIn, Cíntia Ribeiro, ou a URL é Ribeiro Cíntia, ou também tô no Instagram, como cinciaribeiro.cr, postando praticamente toda semana, agora tenho postado alguma coisa lá, e tô bem ativa no LinkedIn também. E no Threads, a mesma arroba do Instagram, eu tô lá também, gosto mais do Threads, porque eu gosto mais de conteúdo escrito. E Ai, acho que legal. é isso, eu tenho uma newsletter também, que é cinciaribeiro.substack.com, que ela está meio parada, mas eu estou com planos de voltar em breve. Então, se alguém já quiser ficar de olho lá para não perder as próximas atualizações, vou ficar feliz. Boa. E você, Leandro? Boa, Cíntia, foi um prazer também te conhecer. Ingrid, muito obrigado pelo convite, adorei. Pode me chamar sempre que quiser. Para mim foi quase uma terapia em grupo aqui, maravilhoso. E para quem quiser me encontrar, eu tô no LinkedIn, Leandro Coelho, facinho de achar ali, Serasa Experian, é fácil de encontrar. Gente, então tá, obrigada a quem escutou até o final aqui do Produdiz e até o próximo episódio. E